Beijo, lindona. Abre a câmera aí, então, Fabrício, que eu estou com ele, Julian Silvério Américo, escritor. Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, Jomara. Bom dia a todos que estão nos assistindo e agradeço pela oportunidade. Seja bem-vindo. Vamos lá. Então, tu é muito jovem, já se meteu aí a escrever livro, eu tô com 52 anos. Sonho em escrever um livro, mas ontem eu ainda disse isso aqui no programa, não sei nem por onde começar. Como é que começou isso na tua vida? Não é tão jovem assim. Stephen King, por exemplo, iniciou mais ou menos nessa idade. É? Eu sempre tive um sonho em escrever um livro, né? Desde os 11 anos de idade. Mais ou menos aí tem uma quinzena de anos aí atrás. Só que nunca rolou, né? Porque tem os nuances da vida, né? Infelizmente as coisas não acontecem como a gente quer. E chegou ali que em 2019 eu tive um insight. Eu li um livro lá, da qual eu não vou mencionar, para que as pessoas não tenham preconceito do livro. Tá. E eu escrevi esse romance. É um romance. É um romance, porém não romântico, né? Tá. Ele tem uma diferença, né, de romance e livro romântico. A Revelação de Matias. A verdade é uma só. Vamos mostrar a capa aí, ó. Quando eu vi a foto do livro, eu confesso para você que eu já fiquei bem curiosa, né? Porque tem essa coruja aqui, eu já fiquei, o que será a Revelação de Matias? Já quero saber tudo. Qual é a diferença de um romance para um livro romântico? Então, um romance, ele é uma narrativa. Tá. É uma história que alguém vai narrar essa história, né? Enquanto o livro romântico é algo mais fantasioso, pode-se dizer, por exemplo, A Moreninha, né? Onde os personagens são idealizados, né? Tem o moço que é perfeito, a moça que é perfeita, e cenários fantásticos. Aquela coisa meio de princesa. Exatamente. Assim, que a gente sabe que não existe, né? Viu? Por isso que ele fala fantasioso, viu? Tá, Juliano, quando é que começou assim, desde pequenininho tu gostava de ler, tu gostava de livros, tu gostava desse universo? Então, os primeiros livros que eu li foram Harry Potter, né? E meu sonho era escrever uma fantasia fantástica igual, né? Talvez algo mais parecido com Nárnia, Senhor dos Anéis, só que, né, não aconteceu. Não rolou. Mas sempre tive essa vontade, sim, né? Até aparecia em jornalzinho de escola, tinha os professores querendo ajudar e tudo mais, mas nunca aconteceu até que chegou em 2019 e tudo começou. E tudo começou como? O que te deu o insight? Foi esse livro que tu leste, que tu não quer citar o nome, ok. Mas, tipo assim, tu terminou de ler o livro e agora veio na tua mente, como é que aconteceu isso? Porque eu gosto de perguntar isso, Júlia, porque eu acho assim, é muito mágico esse processo, sabe? Assim, quando vem os músicos aqui, vem os artistas e tal, eu pergunto assim, como que acontece, né? De repente, tem uns que falam assim, acordei de madrugada com a letra da música, pronto, só peguei o papel e tal. Eu gosto de entender como é que funcionam essas cabeças de artistas. Então, o insight, eu sempre fui uma pessoa bastante impertinente, né? Eu sempre gostei de dar pitaco naquilo que eu não concordava. E por um acaso eu estava lendo esse livro e ele estava falando sobre o Inferno de Dante. Né? E no Inferno de Dante, os condenados, eles se encontram em grupos com os seus iguais, né? De acordo com as falhas que tiveram em vida. Só que eu fiquei me perguntando, quais são as falhas? Né? Eu, sendo uma pessoa que conheci várias religiões, tive entre pessoas de diversas religiões, e cada uma delas levava consigo uma verdade, né? A verdade do que era pecado, do que era errado, do que era o certo. E eu fiquei pensando, né? O que é o errado, o que é o certo, né? O que é a verdade, o que é bom para Deus, sendo que as pessoas têm ideias distintas sobre tudo isso. Então, eu decidi criar esse livro. Ai, Juliana, agora tu me aguçou um tema que eu amo, que são as religiões. Inclusive, esse livro ele não foi classificado como um livro religioso. Ele foi classificado como romance, literatura brasileira e fantasia. Tá.
Mas dá para te dar um spoiler aqui pra gente, assim, um direcionamento sobre o que trata o livro? A Então, Revelação de Matias. Matias, ele é uma pessoa comum, Tá. né, como qualquer uma outra. Tem dificuldades no trabalho, é uma pessoa sem tempo para ser criativo, para ler um livro, assim como a maioria dos brasileiros hoje em dia. Acontece que ele vai passar por algumas provações, algumas situações bem delicadas, que vai botar em dúvida tudo aquilo que ele acreditava. Tá. Né? Ele vai passar umas provações assim, bem difíceis, né? Tem base no horror, em alguns momentos, e em outros momentos na loucura. Tudo isso para trazer uma mensagem final. É como se ele durante esse período de perturbação, de dificuldades, enfim, ele entendesse ou encontrasse a sua missão? Não, Não? é bem pelo contrário, porque é um estereótipo dos livros religiosos, onde sempre vai ter um personagem que vai mostrar uma passagem, alguma coisa que vai acontecer na vida dele para ele mudar totalmente a vida dele e servir como exemplo. Né? No final de tudo, Matias, ele talvez nem saiba o que está acontecendo. Tem um pouco de ti aqui? Muito, muito de mim. Né? Eu sempre tive entre as pessoas que julgam, né? Pessoas que dizem que isso é pecado, aquilo não é pecado, que Deus gosta disso, que Deus gosta daquilo. E eu estava dentro disso, né? E juntou as duas coisas, esse meu insight, e eu criei esse livro. O que tu falaste do tema religião? Eu vou ter que puxar, Juliana, porque eu amo falar sobre religiões. Não, claro. Sou uma curiosa, né? Na verdade, eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre procurei. Não tenho assim um conhecimento profundo sobre cada religião, mas um pouquinho de cada uma eu gosto de conhecer, né? Qual é a tua visão assim sobre a religião ou as religiões? A minha visão, olha, eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, os meus mais chegados vão até se assustar. Eu sou uma pessoa, pode-se dizer, cristã. Né? Porque para mim Pode-se dizer cristã. porque Tu frequenta alguma religião hoje? não. Como- Né? Jesus nunca pediu, né, que frequentasse. Ele ensinava, seja em templo, seja na rua, enfim, né? Mas eu acho que o principal, eu acho que as pessoas deveriam compreender é os seus ensinamentos. Eu acho que para mim é o que tá de bom tamanho. Mas aí como é que tu vê esse cenário assim das religiões, né? Porque eu percebo assim, cada vez mais, e para mim isso é muito doido, né? Intolerância religiosa. Sempre houve, mas não sei se é uma coisa minha, uma observação minha, mas eu vejo hoje, talvez, sei lá, em função das redes sociais, não sei, que as pessoas vão ali e vomitam o que pensam e escrevem e falam, às vezes até sem pensar nada, mas não sei. Eu sinto mais intolerância religiosa hoje do que alguns anos atrás. Talvez por essa exposição, ou talvez por uma abertura maior que a gente teve também nos últimos anos aí, nas últimas décadas de conhecimento, né? E às vezes eu fico me perguntando assim, sabe, para mim não faz muito sentido. Que a pessoa bate no peito, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fui criado dentro de uma situação assim. A minha mãe dizia assim, a nossa religião é a certa, entendeu? As outras não, é a nossa que é a certa, tipo assim. Isso é pecado, aquilo é pecado, adorar um santo não pode, acender uma vela não pode, nada pode, tudo era pecado, tudo era pecado. Eu sempre me lembro da música do Raul Seixas que tem, né? Que ele fala assim, meu Deus está vendo tudo que eu tô fazendo? Porque eu andava assim, tipo, como assim? Né? E eu só fui começar a sair disso
lá pela minha adolescência. Eu disse, tem alguma coisa que não bate aqui. E aí eu comecei as minhas buscas, né? E hoje eu não frequento nenhuma religião, mas eu digo que eu sou de todas. Sim. Sou de todas, tenho um carinho, um respeito por todas, né? Mas não sou de frequentar nenhuma. Agora, pode ser que você entre lá na igreja hoje e ali eu esteja lá ajoelhado rezando para Nossa Senhora Mãe do Céu. Assim sou eu. Ponto. E aí, o que tu acha? Olha, eu acho que Deus, ele é muito mais do que aquilo que o homem apresenta, né? A Bíblia, por exemplo, ela foi criada por homens, né? E muitas pessoas, elas creem firmemente que tudo que está ali é a vontade divina. Eu já penso um pouco ao contrário, né? Porque eu acho que Deus é muito mais do que isso, sabe? E eu acho que para explicar tudo o que Deus é naquela época, naquelas eras antigas, eu acho que seria um pouco complicado, né? E por isso que a humanidade vai evoluindo, a moral também, inclusive as religiões, né? E eu creio que daqui a um tempo as coisas vão melhorar, vão diminuir o preconceito, vão aumentar a aceitação. Tu acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Eu sonho com... Acho que é um sonho... Não realizar, mas eu imagino um mundo onde não tivesse religião. Ou tivesse uma só. Já pensou? Todo mundo fosse da mesma religião, né? Sei. Eu às vezes fico pensando assim, como é que seria, será? Né? Eu gosto de pensar nisso, gente. A Neuza Américo Emídio tá aqui, a mãezona? Não, é tia. A tia? Parabéns, Ju, sucesso sempre na sua vida. A Cirlei dos Anjos, Maria tá aqui, tá muito linda. Obrigada, minha linda. Com alegria que assisto a Jo. Um beijo para vocês, beijo pro pessoal lá de Jacinto Machado, pessoal de Maracajá. Já mandei hoje um beijão para todos vocês, né? Quanto tempo tu levaste para escrever o livro? 7 meses. 7 meses. 7 meses. Mas não foram 7 meses direto. Tinha semana que eu escrevi uma página. Pausas. Bem tranquilo. Se eu fosse contar em horas corridas, mais ou menos umas 48 horas. Que eu teria levado se fosse em horas corridas. Sério? Sim, só que daí eu distribuí nesses 7 meses daí. E quando tu começou a escrever, tu já sabia, tipo assim, como é que ia ser o fim? Tu já tinha toda a história na tua cabeça? É uma pergunta bem difícil, não sei se todos os escritores têm esse problema. Eu também gostaria de saber. Porque é bem difícil de explicar, sabe? Até me perguntaram ontem. Só que a gente tem eu, por exemplo, eu faço roteiros, mais ou menos. Eu quero que a minha história termine assim, né? O meio seja mais ou menos assim, o início mais ou menos assim. E em cima disso eu vou criando, vou descrevendo as coisas que vão acontecendo. Vira e mexe, vem uma ideia, né? Os gatilhos da mente vão abrindo janelas aqui e ali e a gente vai... Insights. Exatamente. E a gente vai... umas mensagenzinhas lá de cima também, né? Né? E a gente vai incorporando o texto. 7 meses, que em horas corridas seriam umas 48 horas. Ai, gente, quero escrever um livro também, não sei nem por onde começar. Na verdade, eu não sei do que eu escreveria. Mas minha vida? Não. Você lê bastante? Eu leio. É um começo. É um começo, eu também leio bastante. Tem um insight. Qual o teu gênero preferido, assim? Fantasia. Gosto bastante. Tipo... Inclusive, tô lendo Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Tu tem bem cara mesmo de quem gosta assim, de Senhor dos Anéis, Harry Potter. Mas eu sou bem eclético. Bem eclético. Antes desse que eu tô lendo agora, eu tava lendo Stephen King. It. It a Coisa. É um livrinho de 1000 páginas. Senhor do céu. E como é que é a tua rotina de leitura? Tu tem, tipo assim... Vamos incentivar o pessoal. Não são todos os escritores que vêm aqui que eu faço essa pergunta, mas alguns eu já fiz. E eu gosto... Aqui eu sempre gosto de incentivar as pessoas a alguma coisa, né? A
a se mexerem para fazer alguma coisa. E às vezes as pessoas, por exemplo, falei isso ontem aqui até. Eu tenho uma filha que lê muito e tenho uma outra filha que gosta de ler, mas ela jamais se coloca na obrigação de ler, né? Aquela pessoa que quer iniciar o hábito da leitura, isso independe de idade, gente, independe de gênero. Ela quer, eu gostaria de ler, né? Eu vejo lá no programa, já incentiva bastante e tal, mas ela também não sabe, ela não é familiarizada, né, com esse mundo. E eu percebo às vezes, Julia, que, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo ler à noite, porque a hora que eu deito na cama é 1, 2, 3, paguei. Então eu não consigo ler um parágrafo que eu vou estar dormindo, né? Tem técnicas para a gente incentivar uma pessoa a começar a ler? Olha, eu sempre digo aos meus amigos, por exemplo, né, tenho vários que gostariam de ler, mas nunca começam. Mas é sempre por E metas. eles te pedem dicas? Pede. Eu sempre digo Que para legal. pôr metas. Metas. Tudo que tu faz na tua vida, tu coloca uma meta, mas nunca uma meta muito abusiva. Tá. Tem que ser uma meta simples e que tu vai cumprir. Alcançável, realizável. Por exemplo, todos os dias ler 5 páginas. Tá. Né? Eu acho que eu consigo ler mais. Legal, então lê 10. Né? Mas eu não quero ultrapassar essa meta. Ok, continua lendo 5 páginas, lendo 10 páginas. Sempre colocando metas, mas nunca meta muito abusiva. Se tu chegar, por exemplo, eu vou ler um livro, vou ler 50 páginas. No outro dia tu fica se cobrando, eu vou ler mais 50 páginas, eu não vou conseguir, eu não quero mais ler. E desiste no meio do caminho. Então é sempre colocar uma meta menos abusiva, assim, que tu vá cumprir. E qual o horário que tu lês? Como é que é a tua rotina de leitura? Olha, conforme eu tenho tempo. Tempo? Conforme eu tenho tempo, mas eu sempre tenho uma meta na minha cabeça. Hoje eu quero ler 30 páginas. Eu vou lá e leio 30 páginas. Hoje eu vou ler 10. Eu vou lá e leio 10. Tu tá sempre com um livrinho assim contigo? Sempre. Embaixo do braço, né? Inclusive, eu tive que tirar um tempo para ler o livro do It, porque é muito ruim tu levar um calhamaço desse tamanho, né? E vai extraviar. Eu sou uma pessoa bem ciumenta com livro, né? Toda pessoa que ama livros é ciumenta com seus livros, né? Daí eu tive que tirar um tempinho ali, né? Pra ler esse livro. Mas é isso. É isso. Viram? Olha aí que inspiração, né? Dica do Julián então, né? Colocar metas. Eu acrescentaria aí tentar identificar qual o gênero, né? Que de repente vai te atrair, né? Tem pessoas que, por exemplo, pode ser uma coisa mais né? Romantizado, uma história bonitinha e tal, aquela coisa de amor, né? Pode ser algo nessa linha que o Juliano falou, mais fantasioso, pode ser biografia, uma coisa bacana de ler também, né? De repente, sei lá, tem que tentar descobrir aí o seu gênero. Por exemplo, espiritualidade, né? A gente tem tantos livros maravilhosos nessa área. Talvez identificar o gênero, não começa com calhamaço. Um calhão aí de 1000 páginas, né? Que a famosa Barça. Já vai dar um desânimo, né? E olha, eu teve uma fase que eu devorava os livros quando eu tava na minha fase bem espírita, né? Bem kardecista, assim. Eu devorava os livros da Zíbia Gasparetto. E aí vai, sei lá, né? Depois aquilo passa. Passa aquela... Tanto que hoje eu não tenho nenhum livro da Zíbia lá em casa, não fiquei, porque depois eu fui doando, né? Tem livros que a gente não se desfaz, né, Juliano? Tem. No meu caso é a maioria. É? Eu sou... Não, eu até faço umas reciclagens, assim, de tempos em tempos, eu dou para escolas e tal, mas tem alguns que, nossa... E essa minha filha que gosta de ler, essa danada, vai lá em casa, de vez em quando tem uns livros meus que passeiam, assim. Aí outro dia eu cheguei lá no apartamento dela em Criciúma e eu disse, nossa, tava lá, ó, vários livros meus. E ela, ai mãe, deixa aí, que tá tão bonito. Agora ela comprou aquele negócio, como é que chama aquele? Kindle.
Kindle, é. É legal também, mas não sei se eu me... Nada Tu melhor gosta que dessa tecnologia? Eu acho interessante. Eu acho ele muito prático. Sim. Realmente ele é maravilhoso nesse aspecto. Mas eu, além de leitor, eu sou um colecionador, então eu tenho que ter um exemplar. Eu posso comprar um exemplar e ter o Kindle para ler enquanto, né, dou um passeio. Porque essa coisa de carregar e tal, né, realmente é muito simples. E o que eu achei interessante foi a questão ali da textura e tal, né, da tela ali, eu achei bacana. Quantos livros tu tens? Tem noção? Eu acho que eu tenho uns 300, mais ou menos, lá em casa. Mais ou menos uns 300. De vários gêneros. Eu sou bem eclético, eu leio de tudo. Eu leio de tudo mesmo. Difícil responder a pergunta que eu vou te fazer assim, mas tem um livro que tipo assim, tu diria, cara, todas as pessoas do universo deveriam ler esse livro? As Crônicas de Nárnia. Eu acho que todos deveriam ler, né? C.S. Lewis, ele foi praticamente ateu a vida inteira e no final da vida ele se tornou um cristão. Inclusive ele tem vários livros cristãos e tem esse de Nárnia, que tem vários fragmentos do cristianismo e é um livro infantil, mas serve... Tem filme, não tem? Tem, mas não se compara. Sim, claro, como sempre. É um livro assim que, né, por mais que seja infantil, ele serve muita gente, né? Seja desde quando começa a ler até o fim da vida. É um livro muito bom, que assim, eu recomendaria a todo mundo ler. É um livro só? É um livro também, é uma Barça, né? Tem 700 páginas mais ou menos, mas são 7 crônicas. São 7 crônicas. Mas num livro só? Isso. Tá. Esse tu indicaria? Indicaria sim. Já leste As Brumas de Avalon? Não, mas já ouvi falar. É bom. Acho que tu ia gostar. Eu amo As Brumas de Avalon, mas não vou te prestar. Aqui, ó, juntou aqui 2 ciumentos de livros, né? Não, gente, eu empresto livros. Tu empresta? É difícil. É difícil. É difícil, né? Mas eu já falo, cuida como se fosse teu filho. Eu empresto assim, sabe? Quando a gente empresta assim. Mas sabe o que eu faço? E hoje eu faço isso e faço mesmo, tá, gente? Não tenho vergonha de dizer. Porque eu já perdi muito livro. Muito, muito, muito. Então, eu coloco lá na minha agenda assim, ó. Dia 15 de junho de 2022, emprestei o livro para fulano e tal, né? Tô lá na minha agenda de 2022. Passou ali 3, 4 meses, a pessoa não me devolveu, eu cobro. Eu cobro, gente, porque assim, quem gosta de livro é muito ciumento. E depois assim, tu rabisca? Já tá rabiscado. Esse? Sim. É mesmo? Uhum. Tu tá dizendo digo rabiscar. Ele já não. fez uma dedicatória pra mim, que legal. Ai, tô louca pra ler já. Dedico este exemplar a você, Jamara, com muito carinho. Agradeço pela oportunidade que me foi dada e desejo que esta leitura seja proveitosa e fantástica. Com muito carinho, Juliana. Será? Já vou deixar ele aqui comigo. A gente estava falando da técnica aqui, eu já comentei isso uma vez no programa. Eu aprendi com uma amiga, e por isso que eu gosto de perguntar, porque às vezes a gente não tinha pensado naquilo, né? E aí uma dica pode ser aquela que pra gente vai valer ouro, né? Uma vez eu estava me queixando por uma amiga que eu poderia ler muito mais, só que a hora que eu teria tempo para ler seria à noite, né? E eu realmente, gente, eu sou uma pessoa assim que eu sou igual um interruptor assim de luz. Desligou, eu durmo, gente. Beleza. E eu não consigo ler à noite, aí eu vou ler quando, né? Aí eu ando com o livro sempre dentro da bolsa, mas aí eu chego... eu vou lá no salão, enquanto eu estiver fazendo a unha, eu vou ler. Não dá, né? Não dá, não consigo. Aí,
Até porque hoje a gente senta, tu tens um tempinho, tu vai responder o WhatsApp, tu vai... Enfim. Aí ela me disse o seguinte, deixa sempre um livro na tua mesa de trabalho, né? Claro, depende aí da atividade profissional de cada um. Mais de tarde eu me sento aqui na TV, organizo sempre as próximas entrevistas, agenda e tal. Deixa o livro ali. E aí você pega e lê um tantinho de páginas e pode ser em pequenos intervalos, sabe? Vai tomar um cafezinho e tal, vai lá, lê 3 páginas e tal. Quando você vê, você vai ter lido o livro, sabe? E funciona, gente. Pra mim funcionou, né? Pra minha situação funciona. Foi uma dica assim pra mim, porque às vezes a gente pensa, eu vou pegar o livro, né? Pra ficar lá lendo várias e várias. Não é assim. Às vezes é assim, como o Juliano falou, bota uma meta ali. Só que assim, eu as 5 páginas eu acrescentaria 2, porque essas 2 eu vou ter que reler no dia seguinte. Sim. Eu sempre tenho que voltar 2 páginas da última vez que eu parei. Eu não tenho esse costume, mas tenho o costume também de ler dessa forma mais parcelada, né? Tirar um tempinho do meu dia, ler um pouquinho, mais lá na frente, ler mais um pouquinho. E realmente, quando a gente vê, a gente tá terminando o livro. E tu gosta desse lance de rabiscar, de marcar, de escrever, não? Pra mim é crime. Deveria ser crime. É mesmo? Deveria ser crime, assim como também, às vezes, jogar fora também. Já vi bastante de pessoas jogando fora livro. Não, jogar fora livro é um crime mesmo. Agora, sério, Juliano? Para o Juliano, sou criminoso. Tu rabisca livro? Todos. Eu não gosto não. Todos. Porque aquilo que faz muito sentido pra mim naquele momento, eu vou lá e rabisco, né? E aí, tu deve fazer isso também, né? De vez em quando vai lá, mexe, vai limpar, vai tirar o pó, sei lá, olha... olha aqui esse livro e tal, daí abro lá e vou lá nas coisas que eu destaquei, né? E aí eu olho assim, eu disse, cara, que coisa louca, como isso fazia sentido naquela época, ou não faz mais hoje, ou eu aprendi isso, ou realmente, sabe? Então, pra mim eu acho legal. Não, tudo bem. Não, tudo bem, Zé. Eu adoro escrever, eu adoro. O livro é meu, né? Só que aí tem um problema, quando a gente vai emprestar o livro, né, que ele já está todo destacado lá, talvez para a pessoa que vai ler não seja tão interessante, mas enfim. Mas olha, você é uma exceção, sabia? Que a maioria das pessoas que eu converso, até quem eu já trouxe aqui no programa, escritores e tal, já vieram crianças, já vieram muitos jovens aqui no programa, todos têm essa mesma mania. Eu, de vínculo de amizade, não... A gente atrai aquilo que a gente é, né? Então, eu nunca vi, né? Assim, no máximo, alguns amigos, né, passando marca-texto na Bíblia, né? Mas, assim, na Bíblia eu não passo, não. Na Bíblia, não. A Bíblia eu nunca destaquei, não, mas os livros, sim. Semelhante atrai semelhante, né? Então, vamos ver quem é que mais está aqui. O tio Luiz do Churrasquinho. Bom dia, Jô. Cheguei agora do mercado, tamo junto. Um ótimo programa para você. Para você também, meu querido, um ótimo trabalho aí. A Ana Carolina Krieger, acompanhando a entrevista. Sucesso sempre para o Julián e para todo o programa, que sempre é maravilhoso. Muito obrigada, Ana Carolina. Sabes que Carolina é um nome que eu amo, né? Era para ser o nome de uma das minhas filhas, mas a minha mãe não deixou, porque eu já tinha uma sobrinha Caroline. Mas olha, Carolina é um nome assim que eu acho belíssimo, belíssimo. A podóloga Karina Depil tá aqui também, bom dia, bom dia. Vitória Américo aqui também, bom dia. Fátima Cardoso de Souza, bom dia. Herbert Levi Coach, bom dia. Galera lá de Criciúma. Muito bom. Então, gente, olha só, muita inspiração, hein, aqui no nosso bate-papo com o Juliano. Ele tava meio nervoso, viu?
certo, né? Deu tudo certo. Eu não disse pra ti que era de boa, que a gente ia bater papo, né? Cada um com seus talentos, né? O Juliano tem talento para escrever, eu tenho talento para deixar o nosso convidado aqui bem de boa, né? Juliano, de verdade, tô doida para começar a leitura aqui, me deixou bem curiosa, bem instigada. Depois vou passar meu feedback para ti. Agora eu tô com dó no coração de... Acho que o livro do Juliano eu não vou rabiscar, não vou destacar, né? Em honra a ele, em homenagem a ele. Vou deixar ele... Vou tentar ler sem destacar, tá, Juliano? Pode anotar do lado. Pode anotar do lado. Um papelzinho, tá, um caderninho. Muito bom. Tô doida pra ler. Não sei porquê, gente. Não sei porquê. Ai, olha, ultimamente a minha intuição tá assim, ó. Ela tá bem doida. Mas algo me diz que aqui tem alguma coisa muito pra mim. Eu acredito também. É? Tenho certeza que você vai gostar. Eu também tenho certeza. No mínimo vai ser interessante. Eu tenho certeza, não sei porquê, gente, mas eu tô assim, ó, tá aqui, ó, no meu ouvido assim, ó. Começa logo que tem alguma coisa aí pra ti. Porque assim, né? Hoje ainda eu fiz uma oração de manhã, né? E eu fiz assim umas 35 perguntas pra Deus, né? Botei ele hoje, olha, hoje nosso papo foi só perguntar, agora eu tenho que ouvir as respostas, né? E as respostas, vocês sabem como é que vem, né? Elas vêm através de algo que alguém diz, vem através de um livro, vem através de uma música que de repente você está escutando, tem ali uma mensagem, até um outdoor que a gente olha, presta atenção. Eu tô assim hoje, tô que é um radar, né? Porque eu fiz umas 35 perguntas para Deus hoje. Vamos agora, agora eu tenho, uma resposta já tá aqui, eu tenho certeza. Ou todas, né? Muito bom, Juliano, sou assim, meio doidona mesmo, tá? Mas cada um, né? Anne Oliveira Júnior, já adquiriu o meu, louca para ler lá, já, diz ela. Ai, que bom, então vamos lá, vamos ler. Parabéns, ela. Simon Nova aqui, olha a galera de Criciúma por aqui hoje. Beijo, meu querido amigo Simon, nosso grande chefe, super talento lá de Criciúma, já esteve aqui no nosso programa também. Sabine Hennemann Bertoncini, bom dia, Jomar, um dia maravilhoso a todos nós. Deus é bom o tempo todo, diz ela. Olha, dona Sabine, fazia tempo que a senhora não entrava aqui, né, para me dar um bom dia. Muito obrigada, tá? Que bom. Quero ter um bom dia aqui todo dia, tá, Sabine? Beijo grande, minha linda. Gente linda, adoro quando o nosso programa é assim, tão inspirador. Ontem foi maravilhoso, hoje maravilhoso aqui com a presença do Juliano. Tiramos aí várias inspirações e dicas, né? Eu vou trazendo tanto escritor aqui que eu vou pegando uma inspiração de cada um pouquinho, daqui a pouco meu livro sai, vocês vão ver. Né? Aí eu vou convidar todos eles para o meu lançamento. Isso aí. Ai, muito bom. Juliano, querido, sucesso. Obrigado. Quando lançares o próximo, já manda ali pra mim. Jô, quero voltar no programa. Já tá prontinho já. Sério? Só tem que mandar para as editoras. É mesmo? Sim. Pegasse gosto, então. E quando a gente começa, não para mais. E também já tô escrevendo o terceiro já. Mas já é uma pegada totalmente diferente desse. E o que tá pronto? O que tá pronto, ele vai contar a história de um homem que ele perdeu a família, né? E acabou se tornando um mendigo. E vai ter um pouquinho ali de mistério, ali bem um pouquinho parecido com Bentinho e a Capitu do Dom Casmurro, né? Do Machado de Assis. Uhum. E eu quis trazer mais uma mensagem para esse livro relacionado àquilo que a gente sempre escuta. Ele escolheu estar naquela situação porque pediu, porque quis. E eu trabalho tudo isso dentro do livro. Qual é o nome? Ainda pode não. falar? Não, ainda não. Não? Não pode. Quem é que a capa, a ilustração? Foi eu que fiz. Tu que fez? Sim.
E a coruja que é o símbolo que ela traduz mesmo, aquela história de sabedoria e tal. Então, eu pus ela justamente por isso, porque traz essa alusão de conhecimento. Esse arquétipo da sabedoria, né? E quando já tem data prevista? Pro próximo? É. Ainda não. Não? Ainda não. Eu tenho que mandar para as editoras, ver, né, o que elas vão passar para mim, né? Os investimentos que serão feitos. Mas acho que talvez ano que vem já saia. Show! Então já estás intimado a voltar aqui no programa. Eu agradeço. Parabéns, querido. Obrigado. Sucesso, tá? A nossa. Adorei te conhecer.